No nosso primeiro vídeo, a gente conversou um pouquinho sobre a ansiedade, sobre como as manifestações de ansiedade são muito presentes na vida das pessoas, né? E podem, inclusive, quando a gente escuta alguém com ansiedade, mostrar o que importa, o que é significativo, o que é importante na vida de alguém, e que é diferente essas manifestações de ansiedade, essas reações de ansiedade diante de algo que é esperado, né? Tanto algo ruim que é esperado, mas também algo bom que é esperado, dos transtornos de ansiedade, em que essa expectativa, preocupação, apreensão, tensão, né, ou geram um desconforto muito intenso quando a pessoa lida com aquela situação, ou gera uma reação de fuga, de paralisia, de evitação, né, uma esquiva que acaba prejudicando. Lembrando que a gente sempre vai considerar um transtorno com essa dimensão do que fica prejudicado, ok? No nosso segundo vídeo, eu contei um pouquinho das características gerais dos diagnósticos, né? Os diagnósticos que nós estamos vendo hoje, que são o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade social, a fobia específica, a agorafobia, os ataques de pânico e o transtorno de pânico. No terceiro vídeo, a gente viu como são os critérios diagnósticos para o DSM. E agora, como de costume, eu vou ler um relato, né? Um autor que escreveu um livro sobre como é viver com ansiedade. O nome do livro é Meus Tempos de Ansiedade, Medo, Esperança e Terror e a Busca da Paz de Espírito, né? E o Scott Stossel, que é um jornalista, ele vai contar dessa paralisia que a ansiedade pode gerar, dos prejuízos que a ansiedade pode trazer. Então, eu escolhi alguns trechinhos em que essa questão dos prejuízos é trazida. Ele diz assim: eu já fiquei paralisado de forma mortificante em palestras e apresentações públicas. E em várias ocasiões fui obrigado a desistir delas. Já renunciei a encontro com moças, fugi de exames e tive colapsos nervosos durante entrevistas de emprego, ou em aviões, trens, automóveis, ou simplesmente andando na rua. Então, a gente percebe que são várias as situações que foram prejudicadas, várias atividades que foram impedidas porque a ansiedade tomou uma proporção tão grande que bloqueou, paralisou, atrapalhou significativamente de forma intensa essas situações da vida dele. Em milhares de ocasiões, fazendo coisas normais, lendo um livro, deitado na cama, falando ao telefone, sentado numa reunião, jogando tênis, eu fui dominado por uma sensação difusa de temor existencial e tomado de náuseas, vertigens, tremores e diversos outros sintomas físicos. Então, dá para perceber que não tem a ver com uma situação específica no caso dele, não há um medo específico que desencadeia, né? Mesmo fazendo várias coisas gerais, que ele poderia estar descansando, que ele poderia estar tranquilo, vem essa sensação difusa e esses desconfortos tão grandes, né? Mesmo quando não acometido por esses episódios agudos, eu sou invadido por preocupações com a minha saúde ou a de pessoas da minha família, finanças, trabalho, um ruído no carro ou o godejamento no porão, a chegada da velhice e a inevitabilidade da morte. Preocupações com tudo e com nada. A gente vê, então, como no caso do Scott Stossel, né, faltou só um minuto. No caso do Scott Stossel, deixa eu abrir aqui de novo, me confundi. Né? São várias as experiências e ele conta assim: às vezes essa apreensão se transforma num desconforto físico, dor de estômago, dor de cabeça, tonturas, dores nos braços e nas pernas, ou num mal-estar generalizado. A gente percebe que ele tem momentos de ansiedade intensa, aguda, que o terror, né, o temor, ele se apodera de forma intensa.
mas a ansiedade está presente também em momentos mais tranquilos, quando a ansiedade vem de um jeito difuso, seja em formas de preocupações, que ele vai ficando apreensivo e tenso em relação ao que ele está preocupado, seja em forma de sintomas físicos. Ele está lá descansando, lendo o jornal e vem os sintomas físicos. A gente percebe, então, no caso do Stossel, né, se a gente for falar a linguagem dos diagnósticos, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Lembrando também, né, que vão ser várias as manifestações. Os diagnósticos, eles ajudam a gente a identificar aspectos em comum e especificidades. Mas o mais importante, né, a ideia da nossa aula hoje é que a gente possa escutar a ansiedade e ver o quanto pode trazer de prejuízo na vida das pessoas. De um grande desconforto, um grande pavor, uma paralisia, evitar situações. Então, o quanto esperar que a pessoa vai lidar com isso, né, racionalmente, com a força de vontade, com esforço, não é isso. A pessoa precisa de um acompanhamento, de um espaço de escuta, de elaboração, em que ela não vai se sentir julgada, em que ela não vai se sentir diminuída, ao contrário, em que essas manifestações que trazem tanto prejuízo e tanto sofrimento, né, vão receber atenção de forma cuidadosa, de forma sensível, e, se for necessário, também o encaminhamento psiquiátrico, né, porque existem hoje medicamentos que podem auxiliar para aliviar algum desses sintomas, porque é muito importante que a gente valorize a qualidade da experiência vivida, e essas manifestações de ansiedade paralisam, impedem, prejudicam, atrapalham, incomodam. É muito cruel esperar que a pessoa viva com essa ansiedade. É como dizer para uma pessoa que precisa usar óculos, que ela tem que enxergar sem óculos. Que história é essa de usar óculos? Né? Ou uma pessoa que quebrou o braço, que ela tem que recuperar o braço. Que história é essa de usar gesso? Né? A ideia é, uma pessoa não vai enxergar bem sem óculos, uma pessoa não vai recuperar o braço sem o gesso. O importante é a saúde, o importante é a qualidade que a pessoa pode ter na experiência de vida, e os recursos que forem possíveis e estiverem ao nosso alcance, eles precisam ser reconhecidos e valorizados, considerando a dimensão de sofrimento que pode ser evitado, né? A nossa prioridade. Existem sofrimentos que a gente não consegue evitar, existem sofrimentos que a gente não consegue controlar. No caso da ansiedade, muito da ansiedade vem dessa sensação de perda de controle. Então, que a pessoa possa, sim, ter acesso, ter direito a um tratamento que contribua na qualidade da experiência vivida.